Já estamos de volta e ó, hoje realmente convidados para lá de especiais. Você tá de casamento marcado? Conhece alguém? Ou quem sabe até aquela noiva em fúria? Será que você entende de etiqueta quando o assunto é casamento? Pois é, acho que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar para vocês. Mas esse convidado que está aqui do meu lado, com certeza, Rafael Faria, seja bem-vindo mais uma vez ao Profissão Mulher, viu? Eu agradeço, obrigado, Fernanda, bom falar com o seu público, sempre bom estar na sua sala, ser recebido por você. Ai, que delícia, você que é meu amigão, colega de profissão, que eu gosto bastante, sou fã, principalmente quando o assunto é casamento, viu, Rafa? Quando o assunto é casamento, aliás, assim, quem nunca foi convidado para um casamento? E a grande dúvida é como se comportar, não apenas para os convidados, mas aquilo que os noivos podem ou não fazer em relação aos convidados. E ó, pega papel e caneta, porque com certeza você vai precisar. Diz que toda noiva fica meio enlouquecida, esquece um monte de coisa. Fica mesmo, isso é verdade. Fica, né? Fica. Às vezes está almejando o casamento faz um tempão, aí acontece. É por isso que, assim, o primeiro passo é escolher uma boa assessoria, para direcionar realmente o seu caminho. A gente acredita, né, pelo menos a maioria, que está casando lá pela primeira vez. Então não tem experiência no assunto. Então busque alguém que tenha realmente experiência para poder te orientar. A contratar os melhores profissionais, a falar isso não pode faltar, isso realmente tem que ter, isso é dispensável. E principalmente em tempos de crise econômica, né, que isso não é mérito meu, não é mérito da Fernanda, é o Brasil que está vivendo. Pois é, a nossa realidade, né? A gente tem que economizar também. Mas esse não é o assunto. Hoje vamos falar sobre etiqueta. Vamos falar sobre a coisa boa. Então vamos lá. Para quem está nos assistindo e realmente está com casamento marcado ou conhece alguém que esteja, por onde essa pessoa começa? O que ela tem que fazer primeiro? Pela lista de casamento. Tá. Acho que o primeiro passo é esse, para você poder dimensionar o seu casamento. Qual o tamanho? Se é um mini wedding, como hoje é muito comum, são os casamentos pequenos hoje, que reúnem aí até de 12, 20, 30 pessoas, ou se realmente você vai partir para aquela coisa tradicional que existia no passado, de 200, 300 convidados, até porque hoje, para fazer um casamento desse porte, realmente é preciso nessa trabalhar crise, na agulha. eu acho que está bem difícil, hoje é né? complicado, A não ser que seja programado assim a longo prazo, sem dúvida alguma você consegue ter uma economia legal. Aí o grande problema, então, Fernanda, é como fazer a lista de casamento. Como fazer essa lista de casamentos? O casamento é meu, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do meu sogro, não é da minha sogra. Então, os convidados, quem define inicialmente são os noivos. Até porque, de repente, chega você no meu casamento, você é amicíssima da minha mãe, colega de trabalho da minha mãe, mas e daí? Eu não tenho afinidade com você. E, de repente, eu tenho que deixar de convidar alguém muito próximo a mim para poder fazer atender um apelo, um pedido dos meus pais. Isso não deve acontecer. Então, os pais precisam respeitar esse espaço dos noivos, os noivos também precisam entender justamente essa situação. Ou seja, para que você entenda bem, não é falta de etiqueta você não convidar os amigos, seja dos pais, dos irmãos, enfim. Até nessa fase que nós estamos vivendo mesmo de corte de gastos, convide as pessoas que você realmente deseja que estejam no seu casamento, é isso? É isso mesmo, exatamente. O primeiro passo é justamente esse, Fernanda. Como proceder à entrega dos convites, Rafa? Entrega dos convites deve ser pessoalmente. Se eu vou convidá-la para o meu casamento, Fernanda, eu devo ir à sua casa, ou de repente nós trabalhamos juntos, eu te entrego pessoalmente. Ah, mas a Fernanda mora numa outra cidade que eu, e eu não tenho a possibilidade de ir até a casa da Fernanda fazer essa entrega pessoalmente. O que eu faço então? Fernanda, eu vou me casar no dia tal, já se programe, infelizmente não tenho como ir até você, posso mandar o teu convite por e-mail? Então, esse contato acaba resolvendo essa situação de distância. Ok, então, olha, não adianta mandar um e-mail convidando, nem o WhatsApp, que o pessoal está na onda do WhatsApp. Não pode. Daqui a Convite é fundamental. Fazer lista de presente, Rafa, é correto ou não? Fernanda, a lista de casamento depende muito. Hoje, as lojas oferecem esse serviço. Alguns casais acabam não optando por colocar aquele bilhetinho, aquela tagzinha, já na expectativa que os convidados perguntem onde está a lista de casamento, até pela facilidade que isso acontece. Mas quando os noivos fazem a opção para ter uma lista de casamento, eles precisam pensar no tamanho do bolso de cada convidado. Pensar num presente mais em conta, e é claro, aqueles que você acredita que tenha um convidado ou outro que tenha condições de ofertar para vocês. O que você não pode é simplesmente balizar apenas um valor e ali trabalhar só com esse, né? Até porque muitos convidados vão se sentir intimidados em relação a isso. Bom,
Mediante o que você está falando aí, pedir dinheiro, então, aos convidados, de jeito nenhum. Olha, a questão de pedir dinheiro só é possível se os noivos forem morar em outro país. Apenas dessa forma. Aí, é claro, os noivos não terão condição de levar de uma panela de pressão, uma geladeira ou um fogão para os Estados Unidos ou para a Europa. Ou até mesmo, de repente, algo mais próximo, para a Argentina ou para o Uruguai. Aí sim a questão do dinheiro pode acontecer. Existem alguns sites, Fernanda, onde você monta a sua lista de casamento, só que você não retira os presentes. A loja te dá a opção, né, ou o site em si te dá a opção, de você pegar aquele valor em dinheiro realmente, em espécie. Olha que legal isso. isso. Isso facilita muito. Muito bacana. Agora, e falando um pouquinho da noiva. O que pode e o que não pode quando nós estamos falando do vestido da noiva, Rafa? Primeiro, você tem que analisar onde você vai se casar. Eu já vi em várias igrejas isso acontecer, só na católica, na evangélica, em várias outras denominações também, do padre, do celebrante, pedir para alguém que está ali ajudando no casamento, pegar uma toalhinha e colocar no ombro da noiva, justamente porque o vestido está muito desnudo. Apenas uma alcinha ou aquele famoso tomara que caia. Então, cuidado com isso. Modismo é legal, mas naquele momento. Daqui 10 anos, vai olhar o seu álbum de casamento e vai falar, poxa vida, por que eu me casei com um sapato vermelho? Por que eu coloquei essa fita rosa larga aqui? Por que eu coloquei esse enfeite no cabelo? Isso é legal agora, na época que nós estamos vivendo. Mas a gente vai ver que lá no futuro, se ela tivesse optado pelo tradicional, teria muito mais valido a pena. Então, cuidado com os modismos. E o traje do noivo? Vale a mesma dica do modismo, cuidado com isso. Mas a dica principal, Fernanda, é ficar atenta ao horário do casamento. Se é até às 6 horas da tarde, é permitido utilizar um terno mais claro. Não o branco, né? O branco você vai acabar competindo com a noiva. Mas o cinza, não digo nem um off-white, né? Seria um caqui, uma cor mais, dependendo da praia também, se você está casando na praia, no campo, isso é legal. Agora, à noite é sempre o preto, né? O terno preto, o fraque preto, isso aí é fundamental. Deixa eu só estender essa sua resposta aí, já que você está falando do noivo. Muitos convidados, as convidadas principalmente, passam aquele aperto danado, por exemplo. A noiva vai casar às 3 horas da tarde no campo. Ninguém sabe o que vestir. O que a convidada pode usar? Se é no campo, o que fica muito elegante, chapéu. Chapéu, mas e a cor da roupa, que tipo de vestido? Floral é legal, é bem bacana. Cuidado com vestidos muito pesados, né? Aquele vermelhão forte, isso no campo, dependendo do horário que realmente você está casando, vai acabar destoando ali. Use tecidos mais leves, né? Fundamentalmente, pense nisso também. Pode usar cor clara? Pode usar cor clara, desde que não seja o branco, aquela cor que se aproxime muito do vestido da noiva. E casamento no campo, é importante que os próprios noivos atentem as madrinhas, alertem as convidadas sobre o tipo de calçado. Se o casamento no campo, vamos lembrar que a gente pode estar num solo que não seja tão firme. E aí, você adora um salto alto, que eu sei. Imagina, eu sou grande, gente. Só uso rasteira. O que você vai fazer com o salto alto teu, né? Lá, sendo preso ali na grama, naquele gramado, naquela terra. É uma situação horrível, né? Fica ridículo realmente isso aí. Então, cuidado. Principalmente porque a gente não sabe se vai ter chuva ou não ter chuva, né? Pois é. Mesmo que a área seja coberta, mas de repente a água pode escorrer e aí um desconforto total. Gente, tinha um monte de coisa para perguntar aqui. Não dá tempo, você vai ter que voltar outra vez aqui para falar de casamento. Dá uma pergunta ainda? Não dá. Aí, meia perguntinha. Eu só queria saber o que não pode de jeito nenhum. O que não pode de jeito nenhum? Acho que beber demais. Beber demais nunca. Beber demais. Aí já entrando no ritmo da festa. Tem que tomar cuidado. Tanto para noivo quanto noivo e convidados também. Tá bom? Rafa, quero te agradecer. Você pode ficar por dentro aí de outras informações. rafaelfaria.com.br. rafaelfaria.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu quero voltar. Sempre. Aqui é só a segunda casa, né? Não posso falar que é a primeira, senão... Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí, porque na volta nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito sério. Você nem imagina, Rafa. Disfunção erétil a partir dos 16 anos. Você sabia que isso era possível? 16 anos? Pois é. Já comecei a tremer aqui, mas está suando frio agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí não. Aí bate lá, volta cá. Tava cansado de sofrer.